Se você acha que o aprendizado se encerra na graduação, tá na hora de ampliar seus horizontes. Bem-vindo ao Hora Após, onde a educação nunca termina. Hora Após, o podcast feito por quem vive após. Olá, eu sou o Brian Cruz, advogado e mestrando em Direito e bolsista CAPES. E hoje eu estou aqui direto do Uruguai com uma convidada especialista para falar com vocês. Mas antes de apresentar ela, também estou aqui comigo e com a minha colega de bancada, a doutora Vitória. Olá, Brian, tudo bem? Meu nome é Vitória Mozaner, sou doutoranda pelo PPGD da Unimar, advogada e bolsista CAPES. É um prazer dividir a bancada hoje com você, Brian. É um prazer. E olha, hoje estamos com uma presença ilustre aqui, hein, Vitória? Ilustre, doutora Giovana. Direto do Uruguai, eu tô até com uma colinha aqui para poder falar o imenso currículo dela. Pessoa de extrema qualidade. Então hoje nós recebemos uma convidada que é espetacular e leva o nome da Unimar para o exterior. Giovana Parra é advogada, doutoranda e mestre em Direito pela Unimar, como bolsista CAPES, com especializações que passam pela EBRAD e pela renomada Universidade de Coimbra. Ela também possui uma forte atuação institucional na OAB e diversas outras coisas. Giovana, antes de eu falar do seu currículo Lattes e um pouco mais sobre quem é a Giovana profissional, me conte um pouco quem que é a Giovana e muito obrigado por aceitar estar aqui direto aí do Uruguai. Oi, pessoal, tudo bem? Estou muito feliz pelo convite, estou muito honrada de estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho dessa experiência incrível. Então, eu acho que hoje é muito difícil a gente separar a minha vivência da vivência da Giovana pesquisadora. A pesquisa me acompanha desde os bancos da academia, lá da graduação. Eu tive o prazer de trazer a minha pesquisa para a pós-graduação. Então, é um prazer estar aqui e eu espero poder contribuir com vocês. Muito bem, Giovana, excelente. E você comentou que é difícil separar a Giovana pesquisadora da Giovana pessoa normal, porque sua pesquisa te acompanha desde então. Para começarmos, você poderia explicar de uma forma que nossos ouvintes possam entender sobre o que fala a sua pesquisa, o que você está abordando, qual que é a sua pesquisa? Claro. Desde a graduação sempre me intrigou muito o tempo do processo. Então, durante a faculdade, eu tive aí o desafio de entender um pouquinho mais sobre o Instituto da Coisa Julgada, que é a partir do momento que se encerra toda e qualquer possibilidade da gente discutir uma decisão. Então, analisando fundo esse instituto em si, eu tive o desafio de enfrentar as teorias de relativização da coisa julgada e todas as implicações que isso tem na vida do litigante, na vida da pessoa que acaba vivendo o processo. Durante a graduação, tive a oportunidade de participar dos eventos acadêmicos, então a partir dali eu me vi totalmente inserida no mundo da pesquisa, sempre com uma vontade de querer ir além e levar a pesquisa para outras perspectivas. Então, na pós-graduação enquanto especialização, continuei trabalhando sobre isso e no mestrado em Direito na Unimar, eu tive um novo desafio de fazer a análise do Instituto da Coisa Julgada no processo civil à luz da análise econômica do direito, que é uma das nossas linhas de pesquisa, ali do nosso programa de pós-graduação em Direito. Então, já no mestrado, já encontrei algumas outras barreiras que me fizeram estar cada vez mais inserida no mundo acadêmico, né? O universo da academia é maravilhoso, então, contato com os professores, a possibilidade de ser bolsista CAPES desde o começo do mestrado, isso me trouxe uma segurança muito grande também para conciliar o profissional do meu escritório com a vivência da pesquisa. Então, com uma grande vontade aí de continuar expandindo os limites da minha pesquisa, mantive no doutorado a mesma linha de pesquisa, e hoje eu estou aqui para um novo desafio e tentar internacionalizar essa abordagem. Não sei se foi suficiente, mas eu acho que tem bastante para a gente conversar.
Gi, tudo bem? Boa tarde, né? Não sei qual que é o horário que nós estamos conversando com você aí do Uruguai. Gi, eu gostaria que você contasse para o pessoal que está ouvindo nós, que temos alunos da graduação, temos pós-graduandos, pessoal que está interessado em querer começar a pesquisa e voltado para esse público, conta pra gente como que foi o processo seletivo, como que foi esse caminho até a aprovação, como que se deu, né, a sua trajetória, fala assim, não, eu quero fazer um doutorado sanduíche, eu quero conhecer um novo país, uma nova cultura, olhar a minha pesquisa sobre esta perspectiva, nessa universidade, o que que te levou, o que que te buscou a isso, conta pra gente como que foi a busca e a trajetória, o interesse de fazer esse doutorado sanduíche. Claro. Vi, de imediato, a gente tem o prazer e a honra de a gente estar numa instituição que proporciona tudo isso. Então, o programa do doutorado sanduíche no exterior é um programa da CAPES, que é vinculado ao Ministério da Educação, que disponibiliza editais de bolsa para os doutorandos que queiram viver essa experiência fora do país. Então, esse programa, ele é disponibilizado para as universidades para fazerem no próprio processo seletivo interno. Então, a gente tem uma análise documental a nível edital da CAPES e uma análise dos requisitos que a instituição disponibiliza para fazer o seu processo seletivo interno e eleger o pesquisador que vai viver essa experiência fora do país. A minha vontade, respondendo uma das suas perguntas, Vi, a minha vontade de internacionalizar a minha pesquisa foi justamente por causa desse movimento que a universidade vem vivendo. E diante da possibilidade, da oportunidade, eu abracei. Então, a gente vem caminhando nessa pegada da universidade, da gente internacionalizar, ter contatos com outras instituições, inclusive para fora do país. E isso me influenciou e me incentivou muito, me inspirou bastante, ainda mais com contato de outros professores que estão em outro país. Então, eu tive bastante contato, que inclusive é o professor que está me ajudando bastante aqui, com o professor Marcelo Amorim, que ele é o nosso professor do PPGD, ele é um uruguaio, e ele já está há alguns anos com a gente no programa de mestrado e doutorado da Unimar. E essa ponte com ele fez com que eu me inspirasse para tentar levar a pesquisa para fora dos muros da Unimar. Então, foi um trabalho em conjunto. Então, de acordo com quando eu fui evoluindo a pesquisa e fui percebendo esse movimento institucional, realmente achei interessante tentar. Então, eu sempre digo, inclusive, para o Dr. Jefferson, para a doutora Fernanda, minha eterna gratidão por todo o apoio, porque tudo isso, na verdade, foi uma conquista institucional. Não foi uma conquista da Giovana, só Giovana pesquisadora. Foi uma conquista institucional. Então, não sei se eu já posso me adiantar para falar, mas essa é a primeira oportunidade que a Unimar participa desse edital em específico. Nenhum outro bolsista teve a alegria de poder concorrer de imediato, porque foi a primeira vez que a Unimar abraçou esse edital. Então, eu tenho a alegria e a honra de abrir as portas para a gente começar esse novo ciclo da instituição. E o desafio de manter essa responsabilidade, né, Giovana? Como que foi para você receber essa notícia e encarar o desafio de trocar de país, representar a Unimar nessa primeira oportunidade que surgiu? Como que tem sido para você esse desafio? Na verdade, foi um processo, né? Como eu havia dito, foi um trabalho em equipe. Porque quando foi lançado o edital, a gente começou a se mobilizar, o contato com o meu orientador, e a gente começou a trabalhar para cumprir os requisitos que a CAPES exigia que a universidade tivesse e cumprisse os requisitos para que eu pudesse poder participar disso. Então, quando foi lançado o edital interno da Unimar, eu corri trabalhar, corri conversar com todo mundo para entender como é que era, e aí realmente identifiquei que realmente não tinha ninguém para eu perguntar, falei, viu, como que foi a sua oportunidade? Porque aí eu entendi que realmente seria o primeiro edital. E nesse caminho, nós trabalhamos bastante para ter esse contato com a universidade de fora. O professor Marcelo nos auxiliou, porque ele também é professor aqui na UDELAR, que é a universidade que eu estou aqui no Uruguai.
Então, foi muito delicado, porque na verdade, aí que eu percebi que realmente a Giovana não se afastava, a Giovana pessoal não se afastava da Giovana pesquisadora, até esse momento que eu tive que fazer uma renúncia mesmo, né, de muitas outras coisas da minha vida para mudar de país por um período e viver essa experiência por completo. Antes eu imaginava que eu já vivia intensamente, já estava numa imersão da universidade até chegar a essa fase da minha vida. Então, realmente, é uma mudança significativa, é uma experiência única e eu espero que eu possa honrar tudo isso, todas essa oportunidade que apareceu para mim. Mas com certeza é muito glorioso, embora a gente saiba que todo e qualquer grande caminho que a gente queira alcançar, os degraus são mais pesados e são mais difíceis. Então, não foi uma decisão fácil, mas eu fiquei muito feliz porque muitas pessoas me ajudaram a chegar aqui. Então, é bem bacana, pessoal. Gi, falando nessas dificuldades que você fala da Giovana como pessoa, que você teve que renunciar a muitas coisas, tanto na sua vida profissional como na vida pessoal, né? Ficar longe da família, que a gente sabe que é tudo muito difícil e doloroso, de certa forma. Querendo abordar também uma curiosidade como aluna, pesquisadora e também dos nossos ouvintes, como que tá sendo o seu cronograma de aulas? Você poderia contar pra gente como que tá sendo esses horários, o que você tem que desenvolver nas aulas, se você tá fazendo atividades, se tem que apresentar trabalhos, como que tá sendo esse desenvolvimento da sua pesquisa aí? Claro. Então, aqui o calendário acadêmico da Udelar, que é a faculdade que eu tô, é a Universidade de la República. Então, é a única universidade pública de todo o Uruguai. Ela fica em Montevidéu. A faculdade de Direito, inclusive, ela é extremamente importante para o país, porque ela foi fundada em 1846. Então, são muitos anos de história, muitos anos da faculdade de Direito que acompanhou movimentos extremamente importantes para o país. E chegando aqui eu descobri a magnitude do que era essa faculdade, o quanto que ela representa para o país. Então já foi um choque significativo só de pensar que eu ia ter a possibilidade de contribuir academicamente com essa instituição e também com a nossa. E a honra de poder de trazer esses laços, né? Sem contar aqui, por enquanto, a rotina, ela ainda não começaram as aulas, porque o calendário acadêmico daqui é diferente do nosso. Então, as nossas aulas aí já começaram, né? Então, a gente já tem um calendário definido. Aqui, só vai começar as aulas em si em março. Então, em março que terão efetivamente as aulas. Nesse primeiro mês, o meu cronograma, que foi alinhado com os orientadores, inicialmente o primeiro contato com a literatura mesmo, com as doutrinas e com os livros. E iniciar a pesquisa científica para encontrar os pontos de comparação que eu pretendo demonstrar na tese do doutorado, que vai ser direito comparado, então, direito brasileiro e direito uruguaio. Então, esse primeiro mês, o meu cronograma, ele é totalmente voltado para o estudo da literatura. Então, esse alinhamento com os professores, por uma certa forma, é interessante, porque a gente tem liberdade de horário. Então, eu tento cumprir o meu horário de dedicação para pesquisa da mesma forma que eu tinha no Brasil. Então, eu me dedico aí exclusivamente para pesquisa durante o horário que a biblioteca fica aberta. Então, é muito interessante, porque eu tenho tempo disponível para conhecer o pessoal, para saber quem está ali vivendo e compartilhando os livros ali na biblioteca. Então, nesse primeiro mês acaba sendo mais tranquilo. E aí, a partir de março, né, já com essa bagagem, com esse levantamento do acervo bibliográfico que eu já estou explorando, é que vão iniciar as minhas atividades acompanhando os professores no Departamento de Direito Civil, na graduação, ali como acompanhando os professores, também no mestrado, e podendo ter a oportunidade de acompanhar algumas aulas do doutorado daqui. Então, na verdade, eu fiquei um tanto feliz, porque não era muito diferente da vivência que nós tínhamos, que a minha carga enquanto bolsista aí na Unimar, que era pesquisa e acompanhamento dos professores, o desenvolvimento das atividades institucionais. Então, eu acho que nesse primeiro mês vai ser bom, porque eu tô sentindo o território ainda, né? Tô separando aí os autores que eu pretendo explorar.
E a partir de março é que serão as minhas outras atividades enquanto bolsista daqui. É legal falar que em 2024, Brian, eu tive a oportunidade de estar na mesma universidade que a Giovana está. Eu fui, inclusive, apresentar um artigo que nós tínhamos em coautoria, né, Gi? Em processo civil, Sim. no CONPED, que é um congresso da área do direito. E é importante frisar que, além de uma ótima estrutura acadêmica que a universidade tem, a arquitetura dela é lindíssima, né, Gi? É uma arquitetura muito antiga, então é um prédio histórico, né, Gi? Sim, realmente, Vi. E aqui é muito curioso, ainda mais esse período que eu tô conseguindo conhecer um pouquinho mais os arredores da faculdade. Montevidéu é uma cidade muito curiosa. Então, ao mesmo tempo que você tem uma avenida paulista, praticamente, na frente da universidade, tem pessoas andando de patinete, então são transportes mais evoluídos aqui. Então, você tem uma cidade moderna, e aí, do nada, você tem um pedacinho ali da cidade que parece que você volta no tempo, lá em 1800, e vê mais ou menos como é que funcionava. Então, tá sendo realmente incrível. Essa admiração pela cultura também, a arquitetura é uma parte muito importante aqui que a gente não pode deixar de considerar. A faculdade, inclusive você vê pessoas indo lá para conhecer a estrutura da faculdade, porque ela realmente é magnífica. Então parece que você realmente volta um pouquinho no tempo, e isso para nós do direito, que alguns têm esse apego com o tradicional, com o que é o requintado, acaba sendo bem bacana, tá sendo bem legal, Vi, bem lembrado. E você comentou bastante essa diferença da cidade, da cultura. E como que tem sido para você, que eu já faço 2 perguntas para entender um pouco mais sobre a sua realidade. Primeiro, essa diferença jurídica, de estar acostumado com o nosso direito brasileiro, de repente se enfrentar tendo que entender um direito uruguaio, com uma outra história, outras raízes. Como está sendo essa comparação? E também a sua vivência. Porque a gente sabe que a cultura brasileira é um pouco diferente da cultura uruguaia. Como está sendo esse choque, tanto jurídico quanto cultural, para você? Beleza. Eu vou começar com a segunda pergunta primeiro. Com relação à cultura, realmente é muito interessante. Acho que a parte do doutorado sanduíche é uma parte muito importante a gente fazer essa comparações de cultura. Então, uma das coisas curiosas que eu identifiquei aqui, que o Uruguai ele é vizinho nosso ali no Rio Grande do Sul. Então, a cultura dali é bem parecida, né? Então, o pessoal aqui é gaúcho. Então, você vê o pessoal andando com mate na rua, né? Tem todas as próprias gírias, a própria linguagem, a própria forma de demonstrar e de entender o mundo. Então, a cultura está sendo bem legal, esse choque cultural. É bem interessante, porque nós somos do estado de São Paulo, então, né, a gente não tem a cultura gaúcha ali próxima da gente, então está sendo bem legal. E com relação à comparação do meu objeto de pesquisa em si, também está sendo bem desafiador. Então, para não ir com sede, né, para ir direto ao pote, eu resolvi começar desde a base. Então, eu estou fazendo análise comparada, primeiro com relação às teorias gerais do direito, então toda a forma interpretativa, como é identificado que é uma norma jurídica para eles. Então, a gente vê muito forte aqui a linha dos positivistas, o que acaba tendo um choque significativo para quem estuda aí a formação de legislações, a formação do convencimento judicial para tomada de decisões. Então, realmente, eu já comecei a perceber que desde a base eu vou ter uma comparação muito grande dos sistemas jurídicos em si, quando a gente fala de processos judiciais. Então, eu estou caminhando para entender primeiro a base dessa grande diferença entre os sistemas, para poder demonstrar o que essa base pode ser tão relevante na conclusão final desse direito comparado. Excelente, Giovana. E aí nós temos aqui diversas pessoas que são bolsistas do mestrado, do doutorado, muitos alunos da graduação que assistem nosso programa também. E eu gostaria de saber, você comentou que você foi bolsista CAPES, tanto no mestrado quanto no doutorado. Quais dicas você daria, às vezes, para um aluno da graduação que muitas vezes teve um contato com você ali, tá no primeiro, segundo ano, teve um contato ali numa aula que estava sendo acompanhando algum professor, de repente vê você no Uruguai? Qual dica você dá para esse aluno que ele quer
deseja ser um dia bolsista CAPES, deseja iniciar um programa de mestrado, de doutorado e quem sabe também desfrutar de uma oportunidade futura de estar em outro país representando o Unimar através da CAPES. Que dica você daria para esses alunos? Olha, para esse aluno, eu diria algo que eu gostaria que alguém tivesse me dito na época. Porque a pesquisa ela não é algo que de repente nasce com a gente e aí de repente a gente está em outro país, está conhecendo outra cultura, fazendo esse nível de pesquisa. A pesquisa ela é uma construção diária da mesma forma que a ciência é. Então a gente se põe à prova todo o tempo, então a gente precisa aos pouquinhos ir entendendo o que é esse universo acadêmico e o que é a ciência. A ciência, ela caminhou porque muitas pessoas fizeram exatamente isso. Colocaram um ponto, um contraponto, encontraram uma solução. Depois veio uma outra pessoa e fez a mesma coisa e encontrou uma outra linha de pensamento. Então, a vivência do pesquisador, ela é paulatina. Então, para um aluno que quer começar a se desenvolver na pesquisa, o banco da graduação é o primeiro momento. Por isso que na graduação a gente chama iniciação científica. Pessoal, iniciação científica não é só para ganhar ponto nas disciplinas. A iniciação científica, de fato, é para você iniciar a sua trajetória acadêmica. Durante a faculdade, a gente tem a oportunidade de fazer parte de grandes eventos importantes. Uma dica bem presencial, bem característica, que inclusive a gente viveu bastante no ano passado, são os eventos a nível da graduação mesmo. Então, no Brasil a gente tem o CONIC, que é um dos maiores eventos de iniciação científica do Brasil. Tem as outras oportunidades que acabam trazendo um pouco mais essa junção entre pesquisa e extensão, que são os hackathons, que ocorrem aí, que tem essa interligação entre várias disciplinas. Tudo isso acontece na graduação. A Vi fez uma observação muito interessante, que é o COMPED. No COMPED, os alunos da graduação podem participar acompanhados de pós-graduandos, né? Acompanhado do seu professor. Então, esse tipo de evento não é só para a gente tirar foto bonita, né? Postar ali, mas é para realmente a gente se validar e é para mostrar o caminho da nossa pesquisa para uma banca de outros pesquisadores. Então, na verdade, a pesquisa ela já pode iniciar na graduação. E quem inicia na graduação, a hora que chega na pós-graduação, já tem uma visão totalmente diferente, já sente realmente o que é um pouquinho essa vida do pesquisador, porque ela, de fato, já se iniciou. Então, a dica que eu dou para quem está começando, que é o que eu gostaria de ouvir e na época que fiz a graduação, porque no começo, a gente não tem muito para quem pegar e seguir e puxar, né? Então, eu fico muito feliz hoje de estar aqui, de poder ajudar as pessoas que querem viver essa experiência, porque é muito difícil ter alguém que realmente te arraste, né? E fala, olha, faça assim, faça assado. E realmente é um caminho muito solitário. Então, se eu puder contribuir de alguma forma, pessoal, aproveitem as oportunidades que a instituição tem. Então, aproveitem os eventos que apareçam, façam contatos, tenham contatos com outras instituições, tenham contatos com professores de um pensamento que pode ser totalmente diferente da sua opinião atual. Não tenham medo de buscar temas diferentes, temas inovadores, porque é assim que a gente faz ciência. Então, aproveitar o que a gente tem hoje realmente é um passo muito importante. Não é comum nas outras universidades da nossa região ter a gama de oportunidades que a gente tem na Unimar. Então, realmente, é muito importante a gente começar desde o começo. E uma outra dica que eu acho que é mais pessoal do que acadêmica é a coragem. A gente tem que ter a coragem de fazer algo que talvez o seu colega que senta do seu lado na sala de aula não tem. Então, a gente tem que ser corajoso e a gente tem que ser ousado para levar nossas perspectivas para lugares que ninguém ainda nunca chegou, talvez. Então, é a dica que eu dou para o pessoal. E eu acho que é muito válida, com certeza. E, muito bem, você comentou um pouco sobre como foi a sua experiência na graduação, um pouco sobre a sua mudança, um pouco agora de algumas dicas importantes. Eu queria saber o seguinte, além do título de doutora, que logo, logo vem, o que essa vivência internacional está mudando na visão da Giovana? Da Giovana como advogada, como cidadã, como que está sendo para a Giovana essa experiência? Embora eu sei que seja difícil separar a Giovana pesquisadora da pessoa, mas como que você identifica essa mudança na sua vida? Olha,
o primeiro sentimento que eu tive, e que eu não tenho vergonha de dizer, é o sentimento de gratidão. Porque a Giovana pesquisadora, ela é fruto de uma menina sonhadora. Então, eu sempre fui bolsista desde o mestrado, porque eu nunca tive a oportunidade de pagar uma pós-graduação. Então, eu sempre fui bolsista desde a graduação. Nunca tive condições de pagar a faculdade. Então, quando a gente vive esse tipo de experiência, sabendo que vem de recurso público, então a responsabilidade ela é ainda maior. Porque não é qualquer bolsa. A gente sabe que os valores, né, são valores públicos, inclusive, para quem tiver curiosidade de pesquisar, são valores significativos para a gente viver uma experiência que talvez outras pessoas não consigam. Então, o sentimento que eu tenho e o sentimento que com certeza influenciou na minha vida pessoal é o quanto nós temos que ser gratos por essas oportunidades que aparecem, porque elas são literalmente raras. Então, a gente, inclusive na faculdade, eu não encontrei nenhum outro bolsista de outro país, numa faculdade que é lendária, numa faculdade que é gigante. Então, aqui eu não tive a oportunidade de encontrar nenhum estrangeiro estudando aqui. Então, além do choque cultural que eu falei, né, além desse grande desafio de ficar longe da família, de ficar longe do meu escritório, de ficar longe dos meus amigos, também esse sentimento de que você pode fazer a diferença porque algo custou muito. E custar muito não é só enquanto financeiro, é custar muito sabendo que tem outras pessoas que também gostariam de viver essa oportunidade. E fui eu que consegui alcançar a bolsa. Então, realmente, é uma mudança significativa para mim. Eu espero ser um ser humano melhor quando eu voltar, porque realmente é um choque quando a gente se depara que é você que está tendo essa oportunidade de viver tudo isso. Gi, caminhando pro final agora, o papo tá muito bom, ficaríamos horas aqui, a gente até brincou no começo, antes da gravação, que duraria 3 horas, e eu acredito que juntamente com o meu companheiro de bancada, o Brian, ficaríamos 3, 4 horas falando com você, porque o tema da internacionalização é infinito, gera muita curiosidade, mas já caminhando pro final, gostaria de agradecer ao Brian pela companhia, pela parceria de hoje aqui, você principalmente. Estamos no mês que comemoramos as meninas e mulheres na ciência, e eu acho que nada mais justo, nada mais representativo e simbólico do que você estar hoje aqui como a primeira primeira doutoranda a conseguir pela Unimar fazer um mestrado sanduíche. Então isso, além de muito simbólico, é extremamente representativo, estamos muito bem representados academicamente, e eu gostaria de mandar um recado para os nossos ouvintes que estamos com o processo seletivo de todas as pós-graduações, tanto escrito quanto lato sensu, abertas até março. Então você que deseja fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, tanto na área do direito, como a Giovana, como eu e o Brian, ou na área da saúde, venha conhecer a Unimar, venha participar do nosso processo seletivo e ter infinitas possibilidades. Gi, e para encerrar o nosso podcast, eu gostaria que você deixasse uma mensagem final de incentivo, de apoio para essas pessoas que realmente querem adentrar no mundo acadêmico, e já agradecendo a sua participação. Eu que agradeço, Vi, de coração. É um prazer muito grande, inclusive, estar aqui com grandes amigos. Vitória, a gente se encontrou desde lá da graduação, Brian, então nem se fala, a gente se encontrou desde a graduação também. Então, eu fico muito feliz de saber que nós estamos compartilhando essas experiências juntos. Agradeço todo o pessoal da Unimar que sempre me deu esse apoio desde o início, o encorajamento. Então, de literalmente pegar na minha mão e falar, vamos, Gi, que vai dar certo. Então, eu só tenho que agradecer tudo isso, pessoal. Para alguém estar aqui sozinha, sem ninguém, ter a oportunidade de ficar 50 minutos falando com vocês, é muito bacana. Eu fico muito feliz por isso. E para realizar o seu pedido, Vi, com relação a uma mensagem, eu gostaria de falar para os alunos da graduação e da pós-graduação, que nós não temos que ter medo de ousar. Então, para repetir um pouquinho do que eu tinha falado, para a gente aproveitar as oportunidades que a gente tem. Porque, de fato, uma hora a pós-graduação passa, a graduação passa, a gente pode fazer tantas outras ou em tantos outros lugares. Mas a oportunidade do aqui é agora.
Então, a gente tem que aproveitar mesmo e a gente não pode deixar passar, já que é possível. Perfeito. Muito obrigado, Giovana. E a todos de casa, se quiserem deixar comentários, dúvidas, perguntas, tenho certeza que um pouco antes do final do período que a Giovana vai estar no Uruguai, ela aceitaria já fazer um novo conosco, ou quando ela retornar ao Brasil, para contar como que foi essa experiência. E aí nós podemos pegar todas as perguntas que vocês vão deixar nos comentários para trazer para ela também, para tirar a dúvida de vocês, pessoal. Agradeço a cada um que assistiu a gente. Muito obrigado a todos, pessoal. Tchau, tchau. Hora Pós, o podcast feito por quem vive a pós.